Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias, nesse sabadão, dia 24 de agosto de 2024. É o nosso sábado dos raps, mas calma, nós não vamos esquecer de vocês, nossos queridos e polêmicos rappers, mas estamos num momento assim, rock, totalmente voltado para o rock. Contamos a história do Charlie Brown Jr. e dois de seus componentes, o Chorão e o Champignon. Você que acompanha aqui o canal Justiça em Foco Notícias, o Sábado dos Rappers, tá sabendo disso. Tem playlists, história dos rappers aqui pra você entrar na playlist e se deliciar. Mas abrimos espaço para o funk romântico do Claudinho Buchecha, o pop do Michael Jackson, Janet Jackson. Contamos a história do maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur. Nós vamos voltar a falar sobre a vida dos rappers, mas abrimos espaço para o rock. E hoje, sabe quem vamos falar, pessoal? É Legião Urbana, assim, uma das maiores bandas de rock do Brasil. E depois vamos fazer um vídeo contando a história do seu líder, né, o vocalista Renato Russo, o talentoso e polêmico Renato Russo. Pois é, pessoal, onde tem rock, onde tem rap, tem talento, tem polêmica. Então vamos embora contar aí a história do Legião Urbana para você, meu amigo, minha amiga. Vamos lá. O Legião Urbana é uma banda brasileira de rock formada em 1982 em Brasília por Renato Russo, Marcelo Bonfá e também com Dado Villa-Lobos e Renato Rocha em sua formação mais conhecida. O grupo encerrou suas atividades 11 dias após o falecimento de Renato Russo, ocorrida em 11 de outubro de 1996, pessoal. Conta uma discografia composta de 8 álbuns de estúdio, 3 álbuns ao vivo, 2 coletâneas, um álbum de vídeo, 2 álbuns de tributo, um box set e 23 singles. Pois é, pessoal, em 2010 a banda havia vendido 14 milhões de cópias, incluindo discos solos de Renato Russo. Segundo informações da gravadora EMI, cedida ao jornal Estado de São Paulo, no mesmo ano, também a revista Veja falava em 15 milhões de cópias, levando aí em conta a discografia da banda e os 2 primeiros discos solos de Renato Russo, The Stonewall Celebration Concert e Equilíbrio Distante. A revista afirmou também, na mesma ocasião, que eles comercializavam uma média de 250 mil discos por ano. Em 2015, o estado de São Paulo afirmou que a banda vendeu 25 milhões de cópias em seus 14 anos de atividade. É o segundo grupo musical brasileiro que mais vendeu disco de catálogo no mundo, pessoal, além de fazer parte do quarteto sagrado do rock brasileiro, ao lado das bandas Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e Titãs. Pois é, pessoal, é por isso que estou tendo vídeo aqui, pessoal, são sucesso puro, né? Então vamos lá. Entre outubro de 2015 e dezembro de 2016, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, os 2 integrantes remanescentes do grupo, apresentaram junto a André Pateste nos vocais principais e diversos músicos convidados a turnê Legião Urbana 30 anos, que constituiu na comemoração aí dos 30 anos do seu primeiro álbum de estúdio. Devido à boa aceitação do público, o grupo resolveu retomar o projeto em 2018, desta vez executando o repertório do segundo e do terceiro álbum do grupo, que continua até os dias atuais, pessoal. Vamos lá contar a história da fundação, o início e os antecedentes do grupo, pessoal. A banda foi formada em agosto de 1982, pouco menos de um ano após o fim da banda Aborto Elétrico, desencadeado por atritos existentes entre os integrantes Renato Russo e Felipe Lemos. O primeiro desentendimento ocorreu durante a execução ao vivo da canção Veraneio Vascaína. Na ocasião, Renato errou a letra e levou uma baquetada em pleno show. O segundo atrito se deu quando Renato Russo apresentou Química em um ensaio do aborto e Felipe Lemos criticou a canção com veemência. O fim da banda foi oficializado no final de 1981, quando Renato Russo cortou pacificamente o seu vínculo com os colegas do grupo, com direito a uma última reunião, poucos meses depois, motivada pela ausência de Ico Ouro Preto em uma apresentação. Em seguida, Felipe e seu irmão Flávio Lemos, no baixo, fundaram o Capital Inicial, contando também com Dinho Ouro Preto na voz e Louro Jones na guitarra, pessoal. Para compor, Renato teve inspiração em muitas bandas estrangeiras, como Joy Division, The Smiths, The Beatles, The Clash, The Cure, Ramones, Joni Mitchell, Gang of Four, Talking Heads,
Sex Pistols, The Jesus and Mary Chain, Public Image, U2, Bob Dylan, e nos trabalhos dos filósofos Bertrand Russell e Jean-Jacques Rousseau, dos quais justamente o pintor Henri Rousseau veio a inspiração para o seu sobrenome artístico, né? Renato Russo. O nome Legião Urbana deriva da frase urbana legio humania vincit, em latim, legião urbana, a tudo vence. A sentença é uma referência à frase do imperador romano Júlio César, Romana legio humania vincit, traduzida como legionários romanos a tudo vence. O nome também veio pela ideia original de Renato Russo e Marcelo Bonfá, na fundação do grupo, de revezar guitarristas e também tecladistas para compor o grupo, ou seja, o Legião de Músicos. A primeira apresentação do Legião Urbana aconteceu em 5 de setembro de 1982, na cidade mineira de Pato de Minas, durante o festival de rock no Parque, que contou com outras 8 atrações, entre eles o grupo musical Plebe Rude, banda afiliada e amiga da Legião Urbana. Este foi o único concerto em que a banda apareceu com a sua primeira formação. Renato Russo na voz e o baixo, Marcelo Bonfá na bateria, Paulo Paulista no teclado e Eduardo Paraná na guitarra. Na verdade, Cadouro Promoções, a empresa responsável pela produção do festival, havia contratado o Aborto Elétrico e impresso centenas de cartazes com o nome da banda, formada por Renato Russo, Felipe Lemos, Flávio Lemos, Ico Ouro Preto e anteriormente André Petróleos. Mas o grupo havia encerrado, né, suas atividades, então Renato convenceu o dono da produtora, Carlos Alberto Chaulin, a se apresentar com a banda que tinha acabado de formar com Marcelo Bonfá. Após a apresentação, Paulo Paulista e Eduardo Paraná deixaram o Legião. O próximo guitarrista a participar do grupo seria Ico Ouro Preto, irmão do Dinho Ouro Preto e ex-integrante do Aborto Elétrico, mas por negligência com o grupo, foi substituído por Dado Villa-Lobos, que assumiu o trabalho de guitarrista da Legião em março de 1983. Brasília ainda era uma ilha cultural em relação ao resto do país. Até 1978, a história curta da nova capital não lhe atribuía ainda nenhum momento particularmente brilhante nas artes, até porque havia sido formada a primeira geração de artistas brasilienses. Esses estavam surgindo justamente ali, com a cara que aquelas 2 primeiras décadas tinha tido de química. Era um dos hinos do aborto elétrico e foi a primeira canção chamada Turma da Colina a ser gravada em fonograma e lançada em LP e cassete por todo o país. Herbert Viana, que já havia gravado seu primeiro LP com os Paralamas do Sucesso pela gravadora britânica EMI, apresentou a George Davidson, agente da gravadora, uma fita cassete com gravações de Renato Russo, correspondentes ao álbum solo O Trovador Solitário, o que interessou ao diretor artístico. Para quem não sabe, né, Herbert Viana e Renato Russo eram grandes amigos, né, pessoal? A Legião Urbana foi chamada no final do ano de 1983 para gravar 3 demos, incluindo Geração Coca-Cola, Ainda é Cedo. Logo de início, o som foi feito pela banda, não agradou aos executivos da EMI, que esperavam canções mais próximas do folk, pois a fita apresentada ao Jorge por Herbert Viana foi do período em que Renato Russo estava tocando e cantando sozinho, fase esta chamada de O Trovador Solitário. Foi então que o produtor Maírton Bahia surgiu para intermediar a relação entre a banda e a EMI e favorecer a chegada do grupo à gravadora. George Davidson viria a assinar um contrato com a banda em fevereiro de 1984. Sucesso! No ano de 1984, alguns meses após o Legião Urbana assinar um contrato com a EMI, entra por indicação de Marcelo Bonfá e, neste ano, o baixista Renato Rocha. Em outubro de 1984, começou então a gravação do seu primeiro álbum de estúdio, o Legião Urbana, lançado em 2 de janeiro de 1985. Possui um forte engajamento político-social, com letras que fazem críticas contundentes a diversos aspectos da sociedade brasileira. Paralelo a isso, possui algumas canções de amor que foram marcadas na história da música brasileira, como Será, Ainda é Cedo,
Por enquanto, esta última que é considerada como a melhor faixa de encerramento de um disco, segundo Arthur Dapiev, crítico e amigo de Renato Russo. Geração Coca-Cola é outra canção famosa deste álbum, pois assumia a voz daqueles que tinham crescido sob o regime militar, chamando Geração Coca-Cola. Todas as 4 canções já citadas foram juntamente a soldados promovidas como singles. Muito bem, a Legião Urbana, então, pessoal, começou a ganhar notoriedade 6 meses após o lançamento do álbum, acelerando o andamento da música jovem brasileira. De toda a geração emergida no boom do rock nacional naquela década, a Legião Urbana foi particularmente a mais aclamada pelo público e criticada também, né? É a crítica, né, pessoal? Apesar das letras consideradas sérias, por um outro lado, o discurso não caía para a facilidade do tom panfletário. 2. Em 1986, foi lançado o álbum do grupo 2, um estilo mais próximo do folk, com letras mais líricas. Se o primeiro trabalho tinha toda uma urgência pós-punk, 2 era um contraponto, a visão complementar de um trovador que já não era mais solitário. A intenção era que o disco fosse duplo sob o nome de Mitologia e Intuição, mas o projeto foi negado pela gravadora, obrigando que o disco fosse simples. Daniel Nakov dos Leões abre o disco e no início da gravação houve-se uma introdução de uma rádio mal sintonizada, tocando trecho de Será, e alguns trechos do hino da Internacional Socialista. Este álbum é o segundo mais vendido da banda, com mais de 1,8 milhões de cópias. Tempo Perdido, seu primeiro single, fez um grande sucesso e se tornou um dos clássicos do Legião Urbana. Eduardo e Mônica, Índios e Quase Sem Querer também foram promovidos como singles. Maravilhoso, né, pessoal? Que país é este? Em 1987 foi lançado o terceiro álbum do grupo. Que país é este? Particularmente para mim, pessoal, essa canção eu usei um trecho dela no meu... Eu fiz faculdade de pedagogia, no meu trabalho final eu incluí um pedacinho dessa música no meu trabalho. Que país é esse? Né? O sucesso 2 fez com que a gravadora pressionasse muito a banda para o lançamento de um novo álbum, sem que houvesse um repertório novo para isso. Das 9 faixas, Que País é Este? Apenas 2 foram compostas depois do álbum 2. Estas, justamente com as 2 últimas, Angra dos Reis, em menção à construção de uma usina nuclear na cidade fluminense do mesmo nome, e mais do mesmo. A canção Que País é Este? Foi escrita em 1978, na época em que Renato tinha apenas 18 anos e estava começando o seu projeto com o aborto elétrico. Faroeste Caboclo, por sua vez, foi composta em 1979, mas nunca foi apresentada para o aborto elétrico. Esta, com mais de 9 minutos de duração, possui 168 versos sem refrão e conta a história do nordestino João dos Santos Cristo. Renato a considerava seu Hurricane, canção de Bob Dylan sobre o boxeador que passou anos injustamente atrás das grades. Além de se basear inicialmente como um repente, com similaridades com canções de Raul Seixas e como Domingo no Parque, canção composta por Gilberto Gil. E quem não se lembra, né, quando criança nós fazíamos competição para saber quem é que sabia a música Faroeste Caboclo completa, né, pessoal? Aqui eu e meus amigos aqui, onde nós morávamos, fazia esse tipo de competição para saber quem é que sabia cantar a música todinha do Faroeste Caboclo, né? Show no estádio Mané Garrincha e afastamento dos palcos. Por conta de incidentes nos shows causados muitas vezes pelos fãs, além de complicações internas, em especial com Renato Russo, as turnês do grupo nunca foram longas. Os integrantes da banda se sentiam desgastados física e emocionalmente, principalmente Renato, por ser o líder e quem os fãs depositavam suas expectativas. Mesmo com toda a expectativa e preparação, especialmente de Renato, que acreditava que este seria o show da sua vida, a apresentação que marcava o retorno da banda a Brasília, em 18 de junho de 1988, no estádio Mané Garrincha, acabou em tragédia. Antes do fim, falhas na organização e na atuação da polícia causaram tumulto no lado de fora, atrasando a entrada do público de mais de 50 mil pessoas e o início do show em mais de 1 hora. Enquanto pessoas ainda aguardavam na fila para entrar, com a atenção no ar, uma série de confusões se sucederam. Violência policial, discursos inflamados, bombas caseiras e a invasão do palco por um fã alucinado que se agarrou violentamente a Renato.
O cenário de caos terminou com a suspensão da apresentação e mais confusão. Cerca de 63 pessoas foram presas, mais de 230 ficaram feridas e uma onda de ódio à banda como resultado. Paredes em torno do estádio e próximo à casa da mãe de Renato Russo amanheceram pichadas com palavras de ordem contra a banda. A turnê foi suspensa e a partir dali a Legião nunca mais tocou em sua cidade natal e se voltou ainda mais para os estúdios. As 4 estações. O álbum As 4 Estações, do ano de 1989, levou um ano para ser lançado. O preparo começou em agosto de 1988. O resultado foi publicado em 30 de outubro de 1989. Por conta de toda a meticulosidade dos arranjos e letras constituídos ao decorrer do tempo. O álbum é considerado por fãs o melhor e mais esperado trabalho do grupo, inclusive pelos próprios Dado Villa-Lobos e Renato Russo, que, segundo a sua entrevista para o MTV em maio de 1994, passou a considerar o álbum seguinte o melhor da Legião até então. De todas as 11 canções do disco, apenas 1965, Duas Tribos e Maurício não foram promovidas como singles. É o álbum mais vendido da Legião, com mais de 2,6 milhões de cópias. Pessoal, e aí, o que você está achando deste conteúdo? Deixa aqui seu comentário. O que você acha aí da banda Legião Urbana? Você, assim como eu, fã da Legião Urbana, você também tentou aí arriscar se sabia cantar a música Faroeste Caboclo inteira? Então, deixa aí no comentário, deixa também o seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e deixe comente para quem não é inscrito no canal, pessoas especiais assim como você. Mas se não gostou do conteúdo, dedinho para baixo para sabermos que problema que precisamos melhorar, não é, pessoal? E eu quero te convidar, você que chegou aqui a primeira vez neste conteúdo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Nem precisa esperar o vídeo terminar, pessoal. Toca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Eu quero te convidar também a não conhecer somente esse conteúdo não, pessoal. Conheça os nossos outros vídeos, comente, compartilhe, convide seus amigos, seus familiares a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e vamos que tem playlist da história dos rappers aqui, tem Legião Urbana ainda para falar para vocês, pessoal. Vamos lá então. O baixista Renato Rocha tocou com os demais integrantes nos 3 primeiros álbuns do estúdio do grupo e chegou a gravar algumas linhas de baixo deste álbum. Porém, foi expulso do grupo em fevereiro de 1989 por falta de compromisso durante as gravações do álbum. As linhas de baixo, originalmente gravadas por Rocha, foram descartadas e as novas linhas foram criadas e gravadas tanto por Renato quanto por Dado. A canção Feedback Song for a Dying Friend foi composta em homenagem a Cazuza, que antes de Renato descobrir ser portador da doença, já tinha anunciado ser soro positivo. Uma das canções tocadas, Pais e Filhos, fala sobre a morte de uma menina jovem. Lançado em novembro de 1991, o disco 5 é considerado o disco mais melancólico da banda. Renato estava em um momento complicado da vida por conta da descoberta que era soro positivo. Em um ano e meio antes, problemas no relacionamento com seu namorado Robert Scott e o seu problema de alcoolismo, também houve muita influência do então governo Collor, que teve um destaque com o bloqueio na poupança de todos os brasileiros. O álbum apresenta um estilo bem atípico do grupo, metal contra as nuvens, a canção mais longa com um total de exatamente 11 minutos e 24 segundos de duração. A Montanha Mágica também se destacou por se tratar da dependência química de Renato. Somente o Teatro dos Vampiros, Vento no Litoral e O Mundo Anda Tão Complicado foram promovidas a singles. O disco teve vendas muito fracas, se comparado principalmente ao disco anterior, não chegando nem a 500 mil cópias vendidas. Nem músicas como Vento no Litoral, totalmente lembrada, né, no dia de hoje, né, fez com que fosse vendido o disco, né, pessoal. Descobrimento do Brasil e Projeto Solo. O álbum Descobrimento do Brasil, 1993, foi lançado na época em que Renato Russo tinha iniciado o tratamento para livrar-se da dependência química e mostrava-se otimista quanto ao seu sucesso. O álbum é dedicado ao músico Tavinho Fialho, baixista que acompanhava a banda na turnê do álbum anterior e morrera em um acidente. Desta forma, Descobrimento é um álbum com fortes notas de esperança, mas permeado por tristeza e saudosismo. Ainda assim, é considerado por muitos o álbum mais alegre e delicado do Legião Urbana. O art rock passa a ser muito experimentado no disco em comunhão com o rock alternativo. Perfeição.
Única canção de crítica político-social do disco com fortes traços de pessimismo. Giz, canção qual os integrantes do grupo mais se sentem felizes de terem feito, que contém diversas referências à infância. E 29, que faz referência ao ciclo de 29 anos de Saturno, como recomeço para Renato, foram as canções de maior sucesso. 1993 também marcou o início do envolvimento dos membros em projetos solos. Dado se juntou ao baixista do Plebe Rude, André X, para fundar Rock T, uma gravadora independente que revelava artistas novos. Marcelo passou a realizar trabalhos de computação gráfica e Renato planejou seu primeiro disco solo, The Stonewall Celebration Concert, que sairia no ano seguinte. A Tempestade, morte de Renato Russo e fim da banda. A última apresentação do Legião Urbana aconteceu em 14 de janeiro de 1995, na casa de apresentação Reg Night, em Santos, no litoral do estado de São Paulo. No mesmo ano, todos os discos de estúdio da banda, até 1993, foram remasterizados no Abbey Road Studios, em Londres, conhecido mundialmente por suas gravações para o grupo musical The Beatles, lançados em uma lata intitulada Por Enquanto, 1984-1995. A lata também incluía um pequeno livro com um texto escrito pelo antropólogo Hermano Viana, irmão do músico Herbert Viana, muito amigo da banda também, pessoal. A Tempestade, ou O Livro dos Dias, lançados em 20 de setembro de 1996, foi o último álbum da banda, publicado por Renato Russo em vida. O mesmo foi marcado por canções muito introspectivas e depressivas, alternando entre as sonoridades pesadas de Natália e 16, o lirismo de La Ventura e o Livro dos Dias, e experimentalismo da música ambiente, ao sofrimento de Aloha e Esperando por Mim, e a leveza do So Parsifal e 1º de Julho, canção composta especialmente para a intérprete Cássia Eller, que lançou em primeira mão em 1994. As letras, em geral, abordam temas como solidão, passado, amor, depressão, soropositividade, intolerância e injustiça. Dito como um disco melodramático e de alma triste, A Via Láctea e 16 foram seus principais singles. Algumas canções do disco sugerem que era uma despedida antecipada, como diz o trecho E Quando Eu For Embora, não chore por mim, da canção Música Ambiente. As fotos do encarte foram tiradas próximas à época do lançamento, exceto as de Renato, que foi aproveitada da sessão de fotos do seu álbum solo Equilíbrio Distante, de 1995, já que o cantor estava bastante debilitado e se recusou a ser fotografado para o disco. O álbum A Tempestade foi lançado inicialmente na época com a capa de papel e anos depois relançado com a capa de plástico. A foto de Dado Villa-Lobos é diferente entre as duas versões. Com exceção de A Via Láctea, as demais faixas do álbum possuem apenas a voz guia de Renato, que não conseguiu gravar as vozes definitivas. As vozes guia foram gravadas no início das gravações do álbum, visto que Renato estava perdendo sua capacidade vocal. Também não foram incluídas as frases Urbana Legio Mia Vicent, ou Ouça no volume máximo, presentes no disco do grupo. Isso chamou bastante atenção também, né, pessoal, que sempre tinha essas duas frases nos álbuns do Legião, e foi a única que não aconteceu isso, né? Em seu lugar, uma frase do escritor modernista brasileiro Oswald de Andrade: o Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. O fim oficial da banda foi anunciado no dia 22 de outubro de 1996, 11 dias após a morte de Renato Russo. Ele morreu 21 dias após o lançamento de A Tempestade, no dia 11 de outubro de 1996. Em 11 dias depois, no dia 22, Dado, Marcelo e o diretor artístico da EMI, João Augusto, anunciaram o fim das atividades do grupo, que por contrato ainda devia 3 títulos à gravadora. Dado e Marcelo seguiram suas carreiras e lançaram o disco solo nos anos seguintes. Por conta de um processo de recuperação judicial, o grupo iniciado em 1985, pela qual um oportunista registrou a marca do grupo antes de seus integrantes, quando o processo foi concluído em 1991, o poder da marca Legião Urbana teria que ser centralizado em apenas um integrante, cujo escolhido foi Renato Russo. Um mês depois da morte dele, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá receberam uma ligação movida pelos pais de Renato, através da qual foi anunciado que os dois perderam o direito de dizerem publicamente que participaram do Legião Urbana. Este direito foi recuperado
permanentemente em 27 de março de 2015, dia em que Renato completaria a idade de 55 anos de idade. Posteriormente, uma outra estação. Em 1997, foi lançada uma outra estação, o último álbum de estúdio do grupo e o primeiro póstumo. A ideia original era de que A Tempestade fosse um álbum duplo, porém, visto que o custo de venda e produção seria muito alto, a ideia foi descartada pelos integrantes do grupo e o material não lançado foi retrabalhado e lançado neste álbum. Canções como Clarice ficaram de fora do álbum anterior, por desejo do próprio Renato, que considerava muito pesada. A letra de Sagrado Coração consta no encarte, porém Renato não conseguiu gravá-la, porque já estava muito debilitado. O álbum conta com participações como Renato Rocha, ex-batista do Legião, e Bi Ribeiro, baixista do Paralamas do Sucesso. Antes das Seis e As Flores do Mal foram seus principais singles. O produtor musical vencedor do Grammy Latino, Tom Capone, trabalhou como co-produtor do álbum e gravou guitarras, seus efeitos. Acústico MTV Legião Urbana. Em 1992, a banda participou da segunda gravação da série acústico MTV Brasil. O show foi gravado no dia 28 de janeiro de 1992. Foi lançado em outubro de 1999 e impulsionado por canções como Hoje à Noite Não Tem Luar, versão brasileira de Waimi Voe para o México, de Menudo, além de releituras Neil Young, de Jesus and Mary Chain e Johnny Mitchell. Tributos. Em 5 de setembro de 2009, após rumores sobre possível retorno às atividades, a família Manfredini, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e a gravadora EMI alegaram que eram infundadas as informações sobre o retorno da banda, esclarecendo que uma possível volta da banda Legião Urbana é falsa. Não existe possibilidade alguma de uma volta da banda. 15 dias após o desmentido, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá fizeram uma participação especial em um concerto de festival Porão do Rock, em Brasília. Em 2011, Dado e Bonfá conduziram, juntamente com a Orquestra Sinfônica Brasileira, um tributo à Legião Urbana durante o Rock in Rio 4. O concerto contou com convidados que cantaram alguns sucessos da banda, entre eles Rogério Faustino, Pitty e Herbert Viana, além de um medley especial feito pela Orquestra Sinfônica Brasileira com trechos de canções do grupo. No ano seguinte, a MTV Brasil organizou um novo tributo para a série MTV ao vivo, em São Paulo, pelos 30 anos do início das atividades do grupo. A homenagem teve a participação do ator e diretor Wagner Moura como vocalista principal, além de participações de músicos Fernando Catatal, Cleiton Martins, Cidadão Instigado, Bi Ribeiro, do Paralamas do Sucesso, Andy Gill, do Gang of Four. Este último guitarrista foi uma das maiores influências aí do Legião Urbana. Legião Urbana, 30 anos. Ao recuperarem permanentemente seus direitos de dizer publicamente que participaram do Legião Urbana em 27 de março de 2015, o guitarrista Dado Villa-Lobos e o baterista Marcelo Bonfá usaram o nome do Legião Urbana algumas vezes. A primeira vez foi na gravação do especial Rock in Rio 30 anos, uma compilação de vários artistas do rock brasileiro interpretando o clássico de colegas de influências brasileiras, Dado e Bonfá gravaram acompanhados de Lucas Vasconcelos e Mauro Berman, versões Toda Forma de Poder, dos Engenheiros do Havaí, Por Você, do Barão Vermelho. Posteriormente, os mesmos músicos citados se uniram a Roberto Polo e André Fatestini com o projeto Legião Urbana 30 anos, que consistiu em uma série de shows para comemorar um pouco mais dos 30 anos do grupo, reunindo o repertório integral dos mesmos sucessos dos demais álbuns do grupo. Devido a mal-entendidos, Dado e Bonfá esclareceram que o projeto não era uma volta permanente da banda Legião Urbana. A primeira apresentação foi no dia 23 de outubro na cidade de Santos, pessoal. Dado e Bonfá também lançaram um box especial do primeiro álbum do grupo, incluindo a remasterização do Legião Urbana, o disco da gravação extra e o encarte de curiosidades, documentos do grupo. O box também contém as faixas Será, Geração Coca-Cola e Soldados, além de sobras de estúdio e versões que o Legião tocou para mostrar a gravadora no início da carreira. Dado e Bonfá tiveram um grande problema com a faixa 1977, gravada e nunca lançada, devido à insatisfação de Renato Russo com o resultado. A canção serviu de base para duas composições de Renato Russo, Fábrica e Tempo Perdido. Quando o box estava pronto para o lançamento, Dado e Bonfá foram comunicados de que a canção pertencia a Renato Russo com 75% dos direitos e a Legião
Produções artísticas em posse de seu filho Giuliano Manfredini, com 25%, não podendo estar no boxe sob os seus créditos verídicos. Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá. Eles apresentaram um documento oficializado pelo Departamento de Censura de Divisões Públicas do Governo Federal, provando a veracidade dos créditos informados. E assim, então, descobriram que em 1977 foi registrada por Giuliano em 2004 no ECAD. Devido a esse novo impasse, o box foi lançado sem a faixa 1977 em março de 2016. A turnê Legião Urbana 30 anos, segundo o Facebook oficial da banda, pessoal, contou com um total de pouco menos de 100 shows feitos nas 5 regiões do Brasil. O último show da turnê foi em 30 de dezembro de 2016, na cidade de Caraguatatuba. Houve outros 2 shows do projeto em 2018, o primeiro no dia 19 de maio no Campus Festival de João Pessoa e o segundo no dia 20 de maio na Virada Cultural de São Paulo. Devido ao grande sucesso de crítica e pedido de fãs, Legião Urbana 30 anos retornou em setembro de 2018 com uma nova turnê, dessa vez para apresentar o segundo e terceiro álbum do estúdio da banda. A turnê iniciou em 6 de setembro na cidade de Miami e depois voltou ao Brasil para uma série de shows no país inteiro. Pois é, pessoal, essa aí é a história do Legião Urbana. Tem muita coisa para contar, né, pessoal? Que banda maravilhosa. E aí, o que você achou desse conteúdo? Deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos procure nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco, notícias em todas as redes sociais. É só não procurar lá, pessoal. Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.